Olá, está no ar mais uma edição do Conexão Pública, o programa da TVAL em parceria com a Escola do Legislativo e o curso de Administração Pública da ESAG-UDESC. Como você já sabe, no nosso programa nós trazemos especialistas e gestores públicos para tratar dos assuntos mais diversos da área de administração pública, desde gestão dos serviços públicos até os desafios e as pesquisas acadêmicas na área. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a transparência e a lei de acesso à informação. Os nossos convidados são o Fernando Rodrigues João Júnior, da Controladoria Geral da União, e o professor da ESAG-UDESC, Enio Luiz Espanhol. Obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos ao programa. A primeira pergunta eu vou fazer ao Fernando. O direito de acesso à informação no Brasil ele já foi instituído pela Constituição de 1988, mas de lá para cá se passaram mais de 20 anos aí sem que esse direito realmente fosse efetivado. Por que demorou tanto, Fernando? Pois é, essa é uma pergunta importante. Bom, com certeza várias razões atuaram, né, para que isso acontecesse, mas eu vou dar minha opinião pessoal. Acho que isso tem muito mais a ver com a questão da participação social. Você pode ver que a partir de grandes traumas que a gente viveu, final dos anos 80, início dos anos 90, escândalo dos anões do orçamento, o impeachment, isso gerou um início de um processo regulamentatório desse direito, né? A partir da Lei de Improbidade Administrativa. Mais recentemente, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, a Lei Capiberibe, agora em 131, isso recentemente, né, para regulamentar, vamos dizer assim, a transparência ativa, que é um conceito que a lei traz hoje, que é a publicação espontânea das informações para o cidadão, né? Mas eu acredito que demorou por isso, sabe, Gutierrez? Eu acho que quando a população está mobilizada e participa da vida política do país, as grandes questões são colocadas em pauta por conta dessa pressão popular, né? No nosso caso, foi necessário alguns traumas para escancarar a necessidade de se fazer essa reforma, de se regulamentar a questão da probidade, da ética na administração pública. É um processo lento, mas que está ocorrendo. Está ocorrendo e achamos que não tem volta, né, professor? Não tem volta. Se Deus quiser. Eu queria cumprimentar também, então, os nossos telespectadores, o Fernando, o Gutierrez, e nesse Conexão Pública, tentar discutir essa questão que é importante, a informação. Como uma pessoa que tem informação, está munido com a informação, como ela faz a diferença. Eu acho isso vital, fundamental para a nossa sociedade brasileira. O poder está na mão do cidadão, mas para ele exercer esse poder, ele tem que conhecer, ele tem que ter acesso às informações públicas. Isso, esse poder, a gente vê quando você, na primeira pergunta, me perguntou por que demorou, né? Na realidade, isso está lá na Declaração de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, lá no artigo 19, né? Então, a todos parece natural uma defesa da liberdade de expressão, né? Mas a liberdade de expressão ela só é realmente verdadeira a partir do momento em que você tem acesso a informações fidedignas e que você pode realmente ser livre para formar uma opinião. Isso tem tudo a ver com informação, com acesso, né? O Fernando falou da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê o direito de acesso à informação, mas o Brasil também ele é signatário de outras convenções e tratados, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Declaração Interamericana de Princípios da Liberdade de Expressão. Então, o Brasil já havia assinado essas convenções, esses tratados, mas ainda não cumpria, não efetivava esse direito. Na realidade, a Convenção da ONU, né, foi assinada em 2009, 9 de dezembro de 2003, 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México. E a partir daí começa-se um processo, né? Isso não é um processo simples. E aí as coisas foram acontecendo na administração, no sentido de se estruturar as instituições, né? A CGU também sofreu um impacto bastante grande com relação a esse compromisso brasileiro e a gente tem uma posição estratégica nesse assunto no país. E a partir daí você consegue chegar hoje a situação que temos de uma lei aprovada, que toda a discussão se deu no seio do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção, né, um conselho formado pela CGU, outros ministérios, mas também pela sociedade civil, OAB, Transparência Brasil,
e outras entidades, quer dizer, a partir daí foi encaminhada à Casa Civil, um pré-projeto de lei, isso lá em 2009, a Presidência da República encaminhou isso ao Congresso e, finalmente, no final de 2011, após muitas discussões, foi aprovada a lei que entrou em vigor no início desse ano. Em maio desse ano. Em maio, 16 de maio. O que a gente poderia dizer que a informação, a informação é poder, só que não necessariamente a priori. Acho que essa é uma questão, assim, um princípio básico, porque a informação depende do que você faz com ela, como é que você a utiliza. Você pode utilizá-la, digamos, para o bem coletivo, que é o processo político, que seria o uso da informação para o bem, mas uma outra possibilidade que também existe na informação é você utilizá-la, digamos, para os seus interesses pessoais, privados. Então, informação é poder, sim, mas depende de como você a utiliza. Acho que isso é uma questão fundamental. E, professor Enio, com relação a essas experiências internacionais na área de acesso à informação, a gente sabe que vários países já têm leis de acesso à informação, até o país pioneiro foi a Suécia, que já em 1766 aprovou a primeira lei no mundo de acesso à informação já há 200 anos, né? Os Estados Unidos, em 1966, até na América Latina, o Brasil esteve longe de ser o pioneiro. Colômbia, México, Chile, Uruguai já possuem leis de acesso à informação. Quer dizer, o Brasil chega nesse cenário internacional tarde, mas antes tarde do que nunca. O Brasil é o 89º país que tem essa lei de acesso à informação. E é um movimento social, eu diria assim, como você mesmo disse, Gutierrez. O processo começou formalmente a partir de 1766, mas foram os anos 60, 70, 80, 90 para frente que viabilizaram esse movimento a nível de mundo. E aqui na América Latina, realmente, como você citou, Peru, Chile também tem experiências, então tem experiências exitosas, que tem seus problemas, tem suas dificuldades, e a dificuldade passa muito fortemente pela participação da população, e esse também é o problema brasileiro. Mas também não só lá, não só aqui. Se você pegar países desenvolvidos, por exemplo, a própria Alemanha ou a Grã-Bretanha, pegar a Índia, por exemplo, países com outras características culturais, a lei também existe com êxito. Por exemplo, se pegarmos o caso da Inglaterra, inclusive tem dados estatísticos que colocam que as pessoas procurem informações, se satisfazem com as informações que têm. Então, cada país, cada realidade, por exemplo, tem uma característica cultural própria, mas as dificuldades, elas são inerentes. Na África, por exemplo, há alguns exemplos assim bem complexos, ou seja, há uma tentativa, há uma busca, mas ainda não há, digamos, um convencimento institucional por parte das autoridades e também por parte da população, alguns limites nesse processo de participação social. Depende muito da situação política em que o país está vivendo, do grau de democracia, porque a lei de acesso à informação está muito ligada à democracia também. Sem dúvida, acho que esse é o elemento básico, ou seja, a democracia, a população faz o seu governo, faz o seu poder. E aí, quanto mais preparada estiver a população para esse processo participativo, nós teremos um processo mais democrático, mais consolidado, mais efetivo e mais participativo. Isso é a base da informação. Fernando, então a gente já em maio entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação, está disponível para a população uma grande gama de informação pública, e como é que a população pode acessar essa informação? Bom, principalmente o método mais fácil é por intermédio da web, né? A Administração Pública Federal, Poder Executivo, construiu um sistema, o ESIC. Esse sistema ele consolida, é a porta de entrada de todos os pedidos de acesso. Então isso aí você consegue encontrar links para esse sistema nos portais da Administração Pública Federal, de uma maneira geral. Então essa é a maneira assim, mais ágil para quem tem acesso à internet. Quem não tem, pode procurar o balcão também de Serviço de Informações ao Cidadão, do SIC, das unidades federais, que é o que a CGU, é o objeto de monitoramento da CGU, né, a Administração Federal. Com relação ao Estado de Santa Catarina, foi publicado o decreto que regulamenta essa função para a ouvidoria geral. Então, no portal da ouvidoria, você consegue também cadastrar o seu pedido de acesso. E a Prefeitura de Florianópolis, que foi onde eu consegui dar uma pesquisa antes da nossa conversa aqui, ela disponibiliza, ela decretou também, regulamentou a lei,
atribuindo à Secretaria de Controle Interno a função de recepcionar os pedidos de acesso à informação, monitorar e garantir o encaminhamento e as respostas. Quer dizer, todo órgão público, além de disponibilizar essas informações na internet, ele também é obrigado a encaminhar a um setor responsável, delegar a um setor responsável o atendimento a esse cidadão que procura a informação. Isso, eu tenho a impressão que, vou falar a minha impressão de cidadão, até pelas experiências que eu tenho de fazer alguns testes, né, na cidade que moro aqui, né, há bastante tempo. O Pró-Cidadão faz essa função aqui em Florianópolis de recepcionar isso, né, ser o balcão de atendimento ao cidadão. As instituições federais construíram um balcão físico lá com uma pessoa responsável para receber o cidadão, orientá-lo. Muitas vezes pode ser feito o cadastramento no próprio sistema, no balcão, gerado um número de protocolo. Quando isso não é feito ali, isso é encaminhado ao setor que faz o registro, porque em termos de administração federal, todos os pedidos têm que ser centralizados no sistema, justamente por uma questão de gestão da informação e de cuidado com os prazos. Existe um limite para que os órgãos públicos respondam ao cidadão que procura. Isso. Se a informação estiver disponível, tem que ser entregada de forma imediata, entregue imediatamente. Caso tenha que ser buscada, você tem um prazo de até 20 dias para estar entregando alguma resposta ao cidadão. Professor Enio, de que forma essa lei de acesso à informação traz impacto no dia a dia do cidadão? Pois eu acho que o cidadão se sente responsável, corresponsável por aquilo que acontece. Ou seja, à medida que você tem acesso às informações, você sabe por que determinado setor funciona bem ou deixa de funcionar. E você passa a ser corresponsável por isso. Então, em vez da gente reclamar, por exemplo, que determinado órgão não funciona, eu tenho que dizer, ele não funciona porque eu não o faço funcionar. Acho que isso é uma mudança assim, radical, uma mudança profunda. À medida que eu participo do processo de construção da informação, eu sei o que precisa para ser feito, para melhorar um determinado serviço. Isso é vital. E faz com que as pessoas que normalmente reclamam dos poderes, elas digam, olha, eu sei por que aqui as coisas não funcionam. Então, como isso muda a vida das pessoas? Quer dizer, o cidadão ele precisa participar mais do processo político e se interessar, já que agora as informações estão disponíveis, né? Cabe ao cidadão procurá-las e utilizá-las da melhor maneira possível. E eu até diria, a própria produção das informações é um papel muito importante, porque as informações também têm que ser produzidas. Nós, por exemplo, na universidade, nós temos projetos de pesquisas que tratam dessa questão da coprodução. A informação é um bem público. Então, este bem público, que é a informação, ele não é um bem privado, ele não pode ser escondido, não pode ser guardado de sete chaves, ele não é segredo de Estado, de ninguém. A informação é pública, portanto, ela não é privada e, portanto, a própria produção da informação também é um bem público e a população deve participar, precisa participar desse processo. Obrigado, professor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a discutir a transparência e a lei de acesso à informação. Voltamos com o Conexão Pública, hoje discutindo a transparência e a lei de acesso à informação. Participando aqui conosco, o Fernando, da Controladoria Geral da União, e o professor Enio, da ESAG-UDESC. Fernando, antes, no final do primeiro bloco, nós estávamos falando sobre o impacto da Lei de Acesso à Informação na vida da população, mas também a gente precisa esclarecer quais são as informações que estão disponíveis. Bom, isso é bem importante, porque normalmente quando falamos de informação de uma maneira genérica, cabe tudo, né? Hoje o que a gente vê de uma maneira mais comum nas páginas são as informações relativas à execução orçamentária, financeira, né? Composição do órgão e tal. Isso constitui o rol mínimo da lei. Isso já vinha sendo feito até antes da lei, em muitos lugares. O que a gente pode avançar muito a partir da lei são as outras informações e que dizem respeito ao dia a dia do cidadão. Por exemplo, vai ser executada uma obra na sua rua. Seria muito interessante que aqueles moradores daquela rua pudessem saber de antemão que vai ser feita a obra, que o projeto é tal, inclusive para ele poder acompanhar e fiscalizar a execução dessa obra, auxiliando o poder público nessa tarefa.
Isso melhora também a gestão, a qualidade dos gastos públicos, porque ninguém conhece melhor os problemas do que a própria população que os vivencia no dia a dia. Com certeza, e é uma solução imediata para fazer frente a um problema sério da administração pública, que é a carência de pessoal. Então você tem estruturas enxutas, muitas vezes, e as pessoas não dão conta, os fiscais não dão conta de estarem presentes em todos os momentos, por exemplo, de uma obra que tem, por exemplo, serviços enterrados, a passagem de tubulação, essas coisas. Muitas vezes, no momento da medição, o engenheiro ele já vai encontrar determinadas obras enterradas. Se você tem os cidadãos mobilizados, com o telefone celular na mão, tirando foto do que está acontecendo e municiando a prefeitura com esse tipo de informação também, aí fazendo o sentido inverso nesse canal, você consegue maximizar essa aplicação desse recurso, no que diz respeito à conformidade em relação àquilo que foi acertado. Né? Então você passa realmente a ter cidadãos fiscais e partícipes desse processo de gestão pública. E a grande vantagem desse processo também é de que não há o risco algum de haver uma cooptação daquele que vai ser favorecido com essa obra. Se eu sou morador da minha rua, eu quero uma rua bem feita. Então eu vou realmente... Ser um fiscal rigoroso. Exatamente. E tem um processo do aprendizado que está por trás disso. Se eu faço essa fiscalização, essa participação na minha rua, eu com isso também já estarei me habilitando para participar de outros processos, de outras tantas coisas que estão ligadas a essa relação do poder público com a minha vida como cidadão. Até o professor Enio pode explicar para a gente um pouco mais sobre essa questão. A gente pode até fazer um link com a administração de empresas privadas. Uma comissão de gestores funciona muito melhor do que um gestor. São várias cabeças ali pensando na solução de um problema. Na administração pública, essa lei de acesso à informação vem nesse sentido de fazer com que a população também pense no problema e na resolução desse problema? Eu diria que tem duas coisas aqui. Quando se fala na lei de acesso à informação, a primeira coisa que tem aparecido na pauta das discussões se tratava só de governos, de poder público, você esquecia o setor privado. Eu acho que está levantando uma questão que eu acho assim, fundamental. É preciso também discutir essa questão privada, ou seja, do ambiente privado. O que se faz, o que é lícito, o que pode ser feito, de que forma deve ocorrer o processo de participação do setor privado. Então a gente vai ter que fazer um enfoque, digamos, alternativo para, além da questão pública, a gente vai ter que discutir a questão privada. E a outra questão é do processo de participação. Eu diria assim, como é mais fácil de ser governo se eu tiver uma população que tem clareza do que quer. Eu, se vou ser eleito, prefeito, vereador, deputado, presidente, seja lá o que for, eu já saberei, pelo processo político de participação cultural da sociedade, tudo previsto institucionalmente, a minha função está bem mais nítida, está bem mais clara. E até os meus erros, eu saberei de onde surgem e por que é que eles ocorrem e como devo superar essas dificuldades. A gestão fica mais transparente. Claro. O Fernando estava explicando quais são as informações que estão disponíveis para a população, mas também tem aquelas que não estão mesmo com a lei de acesso à informação. Isso, perfeito. É o caso das informações sigilosas, né? Informações que não devem ser divulgadas porque podem representar algum perigo à segurança nacional, né? Podem ferir a imagem das pessoas, a honra, né? São as informações pessoais, tem a ver com desenvolvimento de tecnologia, projetos, podem prejudicar investigações em andamento, etc. Tal. Isso tudo é descrito de forma detalhada na lei, de forma taxativa na lei, quais são as informações que a princípio não podem ser, não são informações públicas. E esse é o grande debate que eu acho que é bastante interessante estarmos vivendo, né, esse debate, essa discussão do que é uma informação pública, do que é uma informação privada, particular. Porque é a partir daí justamente que você consegue estabelecer depois de forma eficiente tratamentos adequados para os dois tipos, porque se por um lado a lei traz a possibilidade de amplo acesso às informações, por outro lado ela traz a responsabilidade pela guarda daquelas que não devem ser publicizadas. Então você precisa de antemão saber quem é um e quem é outro, para poder justamente compor e instituir mecanismos para tratar de um e de outro caso, né? O que é importante nesse assunto de sigilo é que com a lei de acesso à informação, o sigilo não é mais eterno. Você tem prazo máximo para esse sigilo e em algum momento a informação vem à tona. Com relação a esse caso da divulgação do salário dos servidores, ainda é uma questão controversa. Muitos servidores entraram na justiça, mas a justiça ela vem dando ganho de causa para o acesso à informação, para a divulgação.
Você acha que esse caso ainda é um caso a ser discutido? Eu acho que está vencido, inclusive com uma postura muito firme da presidência. Como eu vou falar da presidência da República, porque é quem está capitaneando esse processo em termos federais, né? Então foi uma iniciativa muito firme em se publicar, a despeito de haver possibilidades de outras teorias, como, por exemplo, até que ponto é necessário você saber que o fulano de tal ganha tanto. Talvez para um cidadão gestor seja interessante e suficiente que ele saiba que tal cargo é remunerado com tantos reais. Isso, em termos gerenciais, é uma informação que já te permite coordenar uma política de recursos humanos, vamos dizer assim, pública, por parte do cidadão. Mas tem um outro lado que é o controle social. Então talvez seja interessante também o sujeito saber que aquele fulano ali realmente ganha tanto. Agora, é uma questão que está sendo discutida, né? O que é categórico é que já está decidido, inclusive não só pelo Executivo, e é público os salários dos servidores federais, e está na internet, está de livre acesso. Me parece que, inclusive, no início da lei de acesso à informação, parece que era o grande celema, todo mundo preocupado, mas parece que agora já baixou. Tranquilizou. Isso não é o mais importante. Como a gente colocou, tem coisas muito mais importantes. Em termos de políticas públicas. Agora, se houve um interesse, com certeza a importância se fez a partir daí, né? Se o cidadão realmente tinha interesse nesse momento de saber, ok. A expectativa que temos é que esse tipo de interesse baixe com o tempo. A partir do momento em que você expõe as informações, você quebra a curiosidade também, né? Então esse é outro aspecto da lei. Num primeiro momento se esperou uma enxurrada de solicitações, né? E a expectativa sempre foi que, com o passar do tempo, esse processo iria entrar num equilíbrio, né? Professor Enio, o senhor como um professor, um acadêmico, qual a sua visão na implantação dessa lei de acesso no Brasil? Quais são os desafios agora para frente? Eu acho que de modo geral a gente já comentou, mas eu diria o seguinte, o grande avanço que eu acho que existe é porque essa questão está na pauta. Ou seja, nós conseguimos colocar na pauta que a informação é uma mercadoria fundamental, produzida por nós e que tem que ser usada por nós e, portanto, em benefício da sociedade. Quais são os grandes desafios? Eu diria que podemos colocar em dois níveis, o desafio sociocultural e o desafio institucional. Na questão institucional, o próprio Fernando já debateu, já colocou vários elementos, mas eu diria que o institucional ele caminha de uma forma mais clara, mais nítida, à medida que houver uma outra consciência política em torno desse processo, ou seja, a população saber qual é o horário do ônibus, por que o meu médico me atende bem ou deixa de me atender bem. Está ou não está no posto. A conta da luz, o telefone, a rua, enfim, uma série de dados fundamentais. Talvez o Fernando pode esclarecer para a gente se as instituições públicas já estão preparadas para disponibilizar essa informação ao cidadão. Totalmente não. O desafio é muito grande nessa área, porque há muitos sistemas que não se comunicam, né? Há uma dificuldade de você fazer as bases se comunicarem de forma eficiente. Há questões relativas à própria fidedignidade dessas bases, né? Há questões orçamentárias, há questões financeiras que também sempre impactam, né? Porque todo esse processo de reconstrução e de uniformização dessas bases de dados do governo, para que elas possam conversar entre si, você possa cruzar esses dados, disponibilizar isso tudo também são recursos, são pessoas, e hoje eu acho que seria ousado dizer que não, estamos bem. Não estamos, temos muito a caminhar, mas já caminhamos de forma significativa nesses últimos anos. É um processo aí que vai demorar um tempo para se estabilizar, e principalmente nas instituições públicas. Sim, e nos menores locais também. Os municípios até 10 mil habitantes estão dispensados de publicar na internet, né, no que diz respeito ao rol da lei. As outras legislações, a 131, a lei complementar 131, a lei de responsabilidade fiscal não ficam afetadas, né? A lei de acesso ela vem somar. Nessas instâncias a situação é diversa, né? Então, são outros desafios, talvez nem numa área de informática, de automatização, talvez até numa outra seara,
fizemos palestras pelo interior, onde quando falávamos em acesso à informação, estávamos falando de organização do mural da prefeitura, por exemplo. Né? É outra realidade. Então, muitas vezes a gente pensa muito de cima, não, internet. Isso é importante porque é a grande massa. Mas nos municípios pequenos também, o acesso da população ao prefeito e ao vereador também é mais direto. Maior, sim. Então a interação é diferente. De maio até hoje, quais foram as informações mais procuradas pelos cidadãos? Pronto, eu trouxe uma estatística para justamente ilustrarmos. Olha, eu tenho, na realidade, os órgãos que foram mais acionados, né, o que pode nos dar uma ideia de que tipo de informação. Olha, a SUSEP foi o órgão, esses dados são do Poder Executivo Federal, né, a partir da vigência da lei até o dia 25 de outubro. Né, a SUSEP lidera a lista, com 12,5% dos pedidos. Em segundo lugar, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, com 7,31%. O Banco Central vem em terceiro lugar, com 4,03% dos pedidos. Caixa Econômica Federal foi a quarta. Ministério da Fazenda, o quinto. Planejamento, sexto. Correios, sétimo. Trabalho e Emprego, oitavo. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, nono. E o MEC, décimo. Normalmente são informações sobre serviços públicos que o cidadão busca? Ou dados, não necessariamente serviços, né? Informações que esses órgãos detêm. Aqui eu não tenho os dados com relação a que tipo exatamente de informação foi demandada. E o atendimento, Fernando? Eu também não tenho esses dados. Atendimento a esses pedidos são atendidos? Sim. Para ter uma ideia dessa demanda, isso nos dá também possibilidade de ver a lei, como é que está funcionando, se realmente isso está pegando, as pessoas estão utilizando. Né? De lá para cá, ou seja, de 16 de maio para cá, já foram registrados no Sistema Federal 42.112 pedidos de acesso à informação. Desses pedidos, 93,48% já foram respondidos. Muito bom. Um número alto. Um número alto. Apesar de todos os problemas que eu citei, essa questão das bases de dados, da própria busca de organização interna da administração, e isso é um efeito muito positivo da lei, né? Porque a partir dessa responsabilidade em atender, a administração ela tem que implementar políticas internas de gestão de informação capazes de dar a resposta a essa demanda. E isso gera um impacto absurdo em termos de gestão administrativa. Né? Você precisa organizar, saber onde está, cuidar daquilo, poder acessar rápido. A lei ela força as instituições a amadurecerem, a se prepararem melhor para essa situação. Com certeza, vai ser um grande impacto positivo. Isso. E neste dado, se a gente acrescentar ainda os dados dos estados, dos municípios e dos outros dois poderes, o legislativo e o judiciário, o número extrapola. Então a gente tem que ser otimista, acho que o Brasil tem jeito. Sim. A gente tem que fazer, tem possibilidade sim. São 280 pedidos por dia, em média, assim, usando uma conta bem rasteira de lá para cá. 280 pedidos por dia, imagina a estrutura para atender tudo isso. Né? Vindo com todas essas dificuldades operacionais, orçamentárias, de investimento, todos esses anos nós precisamos lembrar que o serviço público não é objeto de grandes investimentos. Né? Pelo contrário, muitas vezes a mídia ataca muito o serviço público, o servidor público, não digo que sem razão, porque foca nos resultados dessa máquina. Muitas vezes se infere que não, isso aí tem que ganhar mal, tem que melhorar, mas para melhorar tem que investir, tem que pagar bem, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter capacitação, tem que ter bons profissionais lá dentro. Quer dizer, você tem que investir, tem que ter recursos, tem que ter informatização. Então também é um dilema muito grave, porque além de se fazer educação, saúde, segurança pública no país, você tem que cuidar de forma muito séria da questão administrativa que vai gerenciar e proporcionar que as outras políticas possam sair de forma adequada também. Então esse é um debate aí que rende muito, vai render muito pela frente, e nós esperamos voltar aí nos próximos programas a trazer esse assunto aqui na pauta e discutir, quem sabe, novos dados a respeito do acesso do cidadão à informação pública disponível. Conexão Pública fica por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais debates a respeito da administração pública. Até o próximo programa.